Hoje quero te convidar a refletir sobre algo profundo, as promessas de Deus para a sua vida. Todos nós estamos em uma jornada, caminhando rumo ao fim dos nossos dias aqui na Terra. Alguns vivem como se não houvesse direção, apenas seguindo o fluxo, enquanto outros decidem viver com propósito, com intenção, buscando cumprir aquilo que Deus sonhou para eles desde a eternidade. A grande pergunta é: qual caminho você tem escolhido trilhar? Você tem apenas sobrevivido ou tem buscado viver plenamente o chamado que o Senhor colocou em suas mãos? A cada amanhecer, ao abrir os olhos e respirar, recebemos mais uma oportunidade divina de viver o propósito para o qual fomos criados. Nada é por acaso. O Senhor declara em Jeremias 2:9-11: Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Que promessa extraordinária! Isso nos lembra que não estamos à deriva. Existe um plano perfeito, cheio de amor, preparado especialmente para nós. Então, antes de prosseguirmos em oração, guarde essa verdade. Você não é um acidente. Você não é apenas um número no mundo. Você é obra-prima do Criador, escolhido para cumprir algo grandioso. Se você crê que Deus tem um propósito especial para a sua vida, escreva nos comentários: Amém, eu creio. Todos nós somos movidos por alguma coisa. Alguns são conduzidos pela culpa do passado, outros pela ansiedade do futuro. Há quem viva dominado pelo medo, pela insegurança, pela raiva, pelo desejo de aprovação ou até mesmo pelo apego às posses materiais. Mas a palavra de Deus nos lembra que a verdadeira vida começa quando deixamos de ser guiados pelas emoções instáveis e escolhemos ser dirigidos pelo Espírito Santo. Deus deseja que sejamos pessoas movidas por um propósito divino. E é somente nele que encontramos significado e valor duradouro. Você não foi criado por acaso. Você não é um erro. Antes mesmo de você nascer, o Senhor já tinha escrito os dias da sua vida e planejado cada detalhe da sua história. Que verdade poderosa! O inimigo tenta lançar mentiras, dizendo que sua vida não importa, que você é apenas uma estatística. Mas a verdade do céu é que você foi feito para impactar gerações. O salmista declarou em Salmos 13:9-16: Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro antes de qualquer deles existir. Isso significa que Deus já te conhecia e já havia preparado um propósito para você desde o ventre da sua mãe. Quando vivemos com propósito, honramos a Deus e também experimentamos a verdadeira satisfação interior. Sua vida tem valor eterno e ninguém pode roubar o plano divino que o Pai estabeleceu para você. Se você rejeita as mentiras do inimigo e escolhe crer que sua vida tem valor em Deus, declare nos comentários: Eu tenho propósito. Quando Deus chamou o profeta Jeremias, ele disse: Antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci, e antes que saísses da madre, te santifiquei. As nações te dei por profeta. Jeremias 1:5. Essa palavra não era apenas para Jeremias, mas é um lembrete eterno de que Deus nos conhece intimamente antes mesmo de existirmos. Ele não apenas sabe quem somos, mas também nos separou com uma missão específica. Isso significa que você não está aqui apenas para passar o tempo, mas para cumprir um chamado divino. Muitas vezes, pensamos que propósito é algo distante ou grandioso demais, mas ele se manifesta nos detalhes do dia a dia, no amor que você oferece, na compaixão que compartilha, na fé que demonstra, na esperança que transmite. O propósito é viver de tal forma que a luz de Cristo
brilhe através de você. É verdade que Deus nem sempre revela todo o plano de uma vez. Ele mostra passo a passo, conforme buscamos a sua presença. Mas não é para nos confundir, é para nos ensinar a confiar. Quando nos aproximamos dele em oração, ele começa a revelar os próximos passos, como quem acende uma lâmpada no caminho escuro. Não se desespere se você ainda não entende completamente o que deve fazer. Apenas continue buscando ao Senhor e Ele mostrará no tempo certo. Se você deseja que Deus revele cada passo do seu propósito na sua vida, escreva com fé: Senhor, guia-me. Tudo o que precisamos para viver o propósito de Deus está nele. É impossível cumprir o chamado sem estar conectado à fonte. Jesus nos ensinou em João 15, 4-5: permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Assim como o ramo não pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira, assim também vós, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós sois os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Essa passagem é clara. Sem Cristo, nossa vida é vazia e sem frutos. Podemos até conquistar coisas terrenas, mas não terão valor eterno. Quando, porém, permanecemos ligados a Ele, nos tornamos frutíferos e úteis no reino. Deus não nos criou apenas para existir, mas para impactar. O propósito que Ele nos confiou está ligado não somente a nós, mas também à vida de outras pessoas. Você é chamado a ser resposta para alguém que está em trevas, esperança para alguém que perdeu a fé, canal de bênção para quem está em necessidade. Por isso, precisamos cultivar diariamente nossa intimidade com Deus, através da oração, da palavra e da obediência. Quanto mais próximos dele estivermos, mais claros serão os caminhos que devemos trilhar. Se você deseja permanecer ligado à videira verdadeira e frutificar no reino de Deus, declare: eu permaneço em Cristo. Deus nos criou para sermos bênção. A vida cristã não é apenas sobre receber, mas sobre transbordar. O Senhor deseja usar você como instrumento para abençoar famílias, levantar os caídos, trazer esperança aos desesperados e compartilhar a luz de Cristo em meio à escuridão. Em Mateus 5:14, Jesus disse: vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Isso significa que sua vida não é invisível aos olhos de Deus, mas é um farol para guiar outros. Muitas pessoas vivem aprisionadas em culpas, medos e mentiras. Elas não sabem como se libertar, mas Deus escolheu você para ser resposta de oração. Seu testemunho, sua fé e até suas lutas podem ser usados por Ele para tocar corações e transformar destinos. Não é sobre promover a si mesmo, mas sobre refletir o amor de Cristo. Você foi colocado neste mundo para contribuir, para deixar marcas eternas. Não é apenas ocupar espaço, mas gerar frutos que glorifiquem ao Pai. Quando entendemos isso, paramos de viver de forma egoísta e começamos a enxergar que cada ato de amor é parte do nosso chamado. Se você deseja ser luz e bênção para esta geração, escreva nos comentários: quero ser usado por Deus. A palavra de Deus afirma em Marcos 16:15: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Esse chamado não é apenas para pastores ou missionários de tempo integral, mas para todos que confessam Jesus como Senhor. O mundo inclui a sua casa, seu trabalho, sua escola, sua vizinhança, menos todos os lugares onde sua vida pode refletir o amor de Cristo. Cumprir o propósito de Deus exige que eliminemos aquilo
que não têm valor eterno. Quantas vezes gastamos tempo e energia em coisas que não edificam, que nos afastam da fé e nos roubam a paz? Quando entendemos nossa missão, aprendemos a priorizar o que realmente importa, amar a Deus acima de tudo e amar ao próximo como a nós mesmos. Deus não espera que você seja perfeito, mas deseja que você esteja disponível. Ele mesmo capacita, abre portas e fortalece os que dizem: eis-me aqui, Senhor. Cada talento, cada recurso, cada oportunidade que você tem pode se tornar um meio de proclamar o Evangelho. Você foi feito para ser uma bênção à sua geração. O Senhor te moldou de forma única, com dons e habilidades que ninguém mais possui. Ele não quer que você copie a caminhada de outro, mas que trilhe o caminho que Ele desenhou especialmente para você. Se você se dispõe a ser instrumento nas mãos de Deus, declare com fé: eis-me aqui, Senhor. A Bíblia diz em Efésios 2:10, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que andássemos nelas. Isso significa que cada detalhe da sua vida foi planejado com intenção. Você não é obra do acaso, mas resultado do amor e da sabedoria do Criador. Ele já havia preparado boas obras para você antes mesmo de você nascer. Essas boas obras não se resumem a grandes feitos diante de multidões. Muitas vezes, elas se revelam em gestos simples, uma palavra de encorajamento, um abraço sincero, uma ajuda prática, uma oração feita em segredo. Aos olhos do Pai, nada feito em amor é pequeno. Viver com propósito é entender que cada dia é uma nova oportunidade para cooperar com o plano de Deus. É acordar com gratidão, sabendo que estar vivo já é prova da graça dele. É usar seus talentos e recursos para deixar o mundo melhor do que você encontrou. Nossos dias não são garantidos. Por isso, cada momento deve ser aproveitado como presente. O amanhã pode não chegar, mas hoje você tem a chance de amar, servir e honrar a Deus. Quando vivemos assim, nossas vidas se tornam testemunhos vivos da bondade do Senhor. Se você crê que foi criado como obra-prima de Deus e deseja cumprir as boas obras preparadas para você, escreva: sou obra do Senhor. Não descobriu qual é o seu propósito? Não desanime. O Senhor não esconde de nós o plano que Ele mesmo escreveu. Pelo contrário, Ele deseja revelá-lo àqueles que o buscam com sinceridade. Jeremias 33:3 nos lembra: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. O propósito de Deus não é um enigma insolúvel, mas uma jornada de revelação contínua. A cada dia, à medida que oramos, meditamos na palavra e cultivamos intimidade com o Pai, Ele nos mostra mais um passo. Talvez Ele não revele o caminho inteiro de uma vez, mas vai iluminando pouco a pouco, como quem guia a noite com uma lâmpada. O essencial é confiar. Muitas vezes, buscamos respostas rápidas e esquecemos que viver o propósito de Deus é também aprender a esperar. O tempo dele é perfeito e cada estação da vida tem sua razão de ser. Enquanto esperamos, ele nos molda, fortalece e prepara para o que virá. Tudo o que precisamos está em Cristo. Nele encontramos direção, força e coragem para avançar. Ele nunca nos deixará confusos, porque sua vontade é boa, agradável e perfeita. O segredo é permanecer aos pés do Senhor e não desistir de buscar. Se você deseja ouvir a voz de Deus e descobrir o propósito dele para a sua vida, escreva com fé: fala comigo, Senhor
Jesus nos ensinou algo precioso em João 15, 5. Eu sou a videira, vós as varas. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Essa verdade é clara. Sem a presença de Cristo em nossas vidas, não conseguimos frutificar, não conseguimos cumprir o propósito para o qual fomos criados. Muitos tentam viver apenas com sua própria força, correndo atrás de conquistas, status ou bens materiais. Mas tudo isso, sem conexão com Deus, se torna vazio. A vida só ganha sentido quando fluímos do coração de Jesus. Ele é a fonte da nossa alegria, da nossa paz e da nossa vitória. Permanecer nele significa cultivar comunhão diária, orar, adorar, obedecer e buscar sua presença. É abrir mão de viver pela carne e escolher viver guiados pelo Espírito. Quando permanecemos em Cristo, o fruto aparece naturalmente. Amor, paciência, bondade, mansidão e fé. É por isso que muitos vivem cansados e frustrados, porque estão tentando carregar sozinhos o que apenas Cristo pode sustentar. Mas o Senhor nos chama a descansar nele, a nos firmarmos na videira verdadeira. Só assim, nossos esforços deixam de ser em vão e se tornam parte de um plano eterno. Se você deseja permanecer firme em Cristo e dar frutos para a glória de Deus, escreva aqui: quero estar ligado à videira. Senhor amado, chegamos diante de Ti com corações cheios de gratidão. Reconhecemos que não estamos neste mundo por acaso. Cada fôlego, cada manhã que amanhece é um presente do Teu amor e uma nova oportunidade de viver o propósito que planejaste para nós antes mesmo de nascermos. Pai, muitos de nós já tentamos trilhar caminhos sem Ti e descobrimos que sem Tua presença nada faz sentido. Mas hoje declaramos: queremos andar contigo, queremos ser guiados pelo Teu Espírito, queremos cumprir a missão que nos confiastes. Perdoa-nos pelas vezes em que desperdiçamos tempo em coisas fúteis, em que demos ouvidos às vozes do medo, da dúvida ou da comparação. Ensina-nos a olhar apenas para Ti, a confiar no Teu tempo e na Tua direção. Senhor, consagramos nossa vida, nossa família, nossos sonhos e projetos em Tuas mãos. Usa-nos como instrumentos para iluminar os que ainda caminham em trevas. Que cada palavra, cada gesto, cada decisão reflita o Teu amor e glorifique o Teu santo nome. E quando vierem os ventos fortes, que possamos permanecer firmes, lembrando que aquele que começou a boa obra em nós é fiel para completá-la. Obrigado, Senhor, por nos chamar, por nos sustentar e por nos amar. Que possamos viver não apenas por existir, mas para deixar um legado que ecoe eternamente para a Tua glória. Se você crê que sua vida tem um propósito divino e deseja viver para a glória de Deus, escreva aqui nos comentários. Glória a Deus.